Fala pessoal, beleza? Hoje a gente vai testar aqui esse controle, o GameSeer Novolite. Esse controle aqui eu comprei recentemente e fiz um vídeo review. E eu vou testar ele nesse emulador aqui, o Ryujinx. Os jogos que eu vou testar são esses: Resident Evil 4, Super Mario Odyssey e Super Smash Bros. Vamos lá que eu vou testar esse controle agora. Vamos pro vídeo. O tutorial que eu segui foi o do canal Detonando Games, onde ele ensina a instalar o emulador Ryujinx. Aí eu instalei o emulador e só ficou faltando as ROMs. Então eu fui nesse site aqui e baixei as ROMs. Eu baixei 7 jogos, depois vim aqui e coloquei nesta pasta. Aqui parece que tem mais, mas na verdade são poucos. O resto são jogos que eu baixei na versão errada, como por exemplo o NSZ. Quando eu abrir o Ryujinx, vocês vão ver a quantidade real. Então eu abri aqui já o emulador e como vocês podem ver, os jogos aqui estão. São Mario Kart 8 Deluxe, Mario vs Donkey Kong, Resident Evil 4, Super Mario Bros. Wonder, Super Mario Odyssey, Super Smash Bros. Ultimate e The Legend of the Zelda. Então eu já tenho o emulador e as ROMs. E antes de jogar de fato, a gente tem de configurar o controle. Então o controle está conectado via dongle 2.4 GHz. E para ligar o controle nessa versão, é só apertar ao mesmo tempo o botão da GameSeer mais o botão X, até a luz verde parar de piscar. Aí para ter certeza se está funcionando, é só apertar o botão da GameSeer que vai aparecer as funções do controle do Windows. E também vai fazer o barulhinho do Windows se conectando. Se você quiser outras formas de conexão, você pode ver no manual também. Então, por exemplo, se eu apertar as teclas da GameSeer mais a tecla A, eu posso conectar no Android. Agora a gente vai para Ryujinx e aqui a gente vai em opções, configurações e vai em controle. Aqui nas configurações você pode deixar igual o meu. Em dispositivo de entrada você escolhe controller Xbox 360 e em tipo de controller você escolhe Pro Controller. E depois disso não precisa mexer mais em nada porque já vai estar configurado. O primeiro jogo que eu vou testar é o Super Mario Odyssey. Então agora eu gostaria de mostrar umas funções desse controle com vocês. A primeira função é a função Turbo. Então, como eu tinha mostrado no vídeo review, essa função faz com que ao pressionar o botão que você escolher, o controle internamente, entre aspas, ative várias vezes ele. Então é como se eu apertar o botão uma vez, ele multiplicasse por 20, ou 20 Hz, como mostra no manual, para cada toque que eu dou no botão. E isso é muito bom para jogos que você precisa apertar um botão várias vezes, como nos jogos da série God of War. Então, segundo o manual, para eu ativar essa função, eu preciso pressionar as teclas M mais a tecla que eu quero. Então, eu vou pressionar as teclas M mais A. Então, vocês vão ver que toda vez que eu pressionar a tecla A agora, o botão da GameSeer vai piscar vermelho, porque esse botão agora já está no modo turbo. Para desativar é só apertar a tecla M mais a tecla que eu ativei modo turbo, que no caso foi a letra A. Então vamos testar essa função na prática. Então para isso eu vou abrir o próximo jogo, que vai ser um jogo de luta, o Super Smash Bros. Agora uma coisa que dá para calibrar também nesse controle é a zona morta. Então, como por exemplo, eu vou mostrar a zona morta desse controle aqui. E para isso eu vou abrir esse site, o Gamepad Tester, e como vocês podem ver, a zona morta é 0, porque o movimento mínimo que eu faço aqui nos analógicos
já é suficiente para movimentar o sensor. Mas às vezes ter 0 na zona morta não é muito legal. Isso porque muitas vezes você não quer ter um analógico tão sensível assim que nem esse. Porque tem alguns jogos, como jogos de tiro, em que um analógico muito sensível pode fazer você perder o alvo da mira. Então, nesse controle, você tem uma função de configurar a zona morta. Então, para isso, é só apertar o botão M mais o botão do analógico, direito ou esquerdo, a depender de qual analógico você quer configurar a zona morta. Então, se eu apertar esses dois botões, ele desativa a zona morta 0 e coloca um pouco mais de zona morta. Ou seja, é como se ele deixasse o analógico menos sensível, entende? O que fica muito bom em jogos de tiro, na minha opinião. E para isso eu vou abrir agora o Resident Evil. Por último, duas funções simples que eu gostaria de mostrar a vocês são as funções de mudança de layout de teclas para Nintendo Switch e vice-versa. Então, como vocês podem ver aqui na imagem, os botões de Nintendo Switch são invertidos em comparação com o do Game Gear. O B troca com o A e o X troca com o Y do controle. Então, caso a gente queira deixar os botões do Game Gear como o Nintendo Switch, é fácil. Então, aqui no site de teste, se estiver no modo normal, quando eu aperto uma tecla qualquer, como uma tecla Y, por exemplo, ela corresponde corretamente à tecla que eu quero. Agora, se eu aperto as teclas M mais A por 2 segundos, olha só o que acontece. O Y troca de lugar com o X e o A troca de lugar com o B, ficando assim no modo padrão de Nintendo Switch. Para voltar ao normal, é só apertar M mais A de novo por 2 segundos. Uma outra função interessante é a de regular a intensidade de vibração do controle. Então, se você pressionar as teclas M mais seta para baixo ou para cima, ele aumenta ou diminui a intensidade de vibração do controle. Então o vídeo de hoje foi esse, galera. Quem tiver interesse nesse controle, tem um link na descrição. Recentemente teve a promoção de 2 controles desse por cerca de R$100. Então fica ligado no grupo do Telegram, que tem várias promoções que surgem de repente. Se inscreve no canal se você quiser receber mais vídeos como esse. Tchau e fica com Deus.